Por que igrejas luteranas usam crucifixos em cima do altar? É muito comum encontrarmos em igrejas luteranas, ou na fachada ou atrás do altar, o uso de uma cruz. E é muito comum também encontrarmos um crucifixo em cima do altar. Percebo que no meio evangélico existe muita falta de clareza sobre o assunto. Algumas igrejas defendem que sobre o altar deve haver apenas uma cruz vazia. Outras defendem que deve haver um crucifixo. Há também aqueles que defendem nenhum, nem outro, ou o tanto faz. Fato é que ambas as representações artísticas têm o seu significado. Para alguns, a cruz vazia representa a ressurreição de Jesus. Para outros, o uso do crucifixo representa a obra sacrificial de Jesus na cruz. Fato é que a cruz ficaria vazia mesmo se Jesus não ressuscitasse. Afinal, ele ressuscitou do túmulo e não da cruz. Mas isso não é assunto para agora. O que vale aqui é a simbologia que cada uma dessas representações artísticas nos traz. Lutero e as igrejas luteranas sempre mantiveram o uso do crucifixo sobre o altar, manifestando-se contra o movimento iconoclasta, que era aquele movimento que destruía todo e qualquer tipo de imagens dentro das igrejas, que foi liderado por Karlstadt. Lutero escreveu o seguinte: deveríamos deixar nas igrejas pelo menos um crucifixo, para ver, para testemunhar, para recordar-se, para significar. Quem eliminou o crucifixo das igrejas evangélicas foi justamente aqueles que aboliram todo e qualquer tipo de uso de imagens durante a Reforma Protestante, pois consideravam que essas feriam o segundo mandamento, que fala justamente sobre fazer imagens da divindade. Nós encontramos isso lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Os cristãos de origem reformada, principalmente seguidores de Calvino e de Zwinglio, foram para esta linha. Os cristãos luteranos, ao contrário, valorizam muito as imagens, as esculturas, como forma de reforçar aquilo que é pregado, aquilo que é ensinado dentro da igreja. Não como objeto de veneração ou adoração, mas como um meio pedagógico. Por isso, além do crucifixo, é muito comum encontrarmos vitrais muito coloridos em muitas igrejas luteranas. É muito importante lembrarmos que a imagem do Cristo crucificado para a espiritualidade evangélica luterana aparece também em pinturas nas décadas seguintes à Reforma. Uma das representações mais famosas do Cristo crucificado que temos, encontramos na igreja de St. Mary, em Wittenberg, na Alemanha. Trata-se de uma pintura feita por Lucas Cranach, amigo de Lutero. Na pintura, Cranach coloca Lutero em cima de um púlpito com uma mão sobre a Bíblia e a outra apontando para o Cristo crucificado que está no centro da pintura. E do outro lado temos a congregação que está olhando para o Cristo crucificado e não para o pregador. Esta pintura mostra muito bem a teologia luterana, que é o centro, a base do Evangelho e de toda a pregação cristã. A comunidade olha para o Cristo crucificado, apontado pelo pregador, e não olha para o pregador. Lutero redescobriu que somos aceitos por Deus por meio da fé em Cristo. Nas palavras do reformador: no Cristo crucificado é que estão a verdadeira teologia e o verdadeiro conhecimento de Deus. O apóstolo Paulo mostra que essa mensagem da cruz é loucura para o ser humano, mas nós anunciamos o Cristo crucificado, uma mensagem que para os judeus é ofensa e para os não-judeus é loucura, conforme ele registra em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 23. Essa loucura da cruz é a doutrina cristã fundamental, pois foi por sua morte na cruz que Cristo pagou por todos os nossos pecados. E ao ressuscitar, se tornou o doador do perdão, da vida plena e da salvação
para todos aqueles que creem nele. Isso é o que chamamos de teologia crucis ou teologia da cruz, base da teologia luterana. É a cruz que faz com que a graça de Deus não seja barata, pois custou a vida de Jesus. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. Quando Lutero redescobriu a salvação somente por meio da fé em Cristo, revelada somente na Escritura, ele também passou a pensar como Paulo. Quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz, conforme ele registra na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 2. Por tudo isso, o crucifixo em cima do altar pode ser uma ajuda para a pregação e a compreensão do Evangelho, chamado pelo apóstolo Paulo de a mensagem da cruz, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Então lembre-se, da próxima vez que você entrar em uma igreja luterana, observe as imagens que lá estão. Se há um crucifixo sobre o altar, uma cruz atrás do altar, ou até mesmo vitrais. Elas representam o Evangelho de Cristo de uma maneira pedagógica, não para adoração ou veneração, mas para ensino da verdade bíblica.